Qual é o objetivo fundamental da gente no capítulo 1 do Ashwin? Entender um conceito, que é, ao metabolizar, o teu corpo produz calor, água e vento, gás. Isso são subprodutos metabólicos. No processo de refazer o metabolismo, a gente precisa excretar esse Vata Pitta e Kapha enquanto trimalas, para que eles morem de novo nos datos, para que eles, digamos assim, voltem ao corpo. E quando eles ingressarem, quando eles forem convocados pelo Agni novamente, eles serem convocados de uma forma equilibrada, aí atenção para a palavra, com as suas gunas bem mixadas, bem, digamos assim, afinadas, para eles, junto do Agni de novo, enquanto agora como Kapha, Pitta e Vata, quanto Tridatos, eles viabilizarem o processo digestivo e evitarem que isso virem tridoshas, no sentido que a gente costuma xingar eles, certo? O objetivo todo do capítulo 1, se fosse, digamos assim, sintetizar, é ter a noção de que esse processo metabólico, ele pode ser contaminado por si mesmo, a partir dessa noção de que você não excretou suficientemente gás, calor e xixi e líquidos. Porque são resíduos metabólicos, gente. Do ponto de vista contemporâneo, isso não é nenhum absurdo. A gente pode dizer que qualquer coisa que acontece na tua célula vai ter esses 3 subprodutos, ok? Sendo que, do ponto de vista das excretas, a gente vai integrar isso como conceito de trimalas, não sendo o xixi, cocô, suor, etc., mas sendo Vata, Pitta e Kapha, que a gente precisa purgar adequadamente do subproduto da digestão para ela ter um restart, de novo, com as suas gunas bem colocadas, com as suas gunas bem harmonizadas. Bom, o objetivo fundamental do capítulo 2 é a gente chegar a um outro entendimento. Que entendimento é esse? Vata, Pitta e Kapha são polvos, cada um deles, nós temos 3 polvos. É polvo? Ô Lula? Polvo, isso. Que a cabeça se chama Vata, Pitta e Kapha. Ok? Então você pode desenhar aí, fazer uma arte no teu caderno. Um polvo vatinha, um polvo pitão, um polvo cafinha. Ok? E na cabeça você escreve o nome dele. Ok? Todo mundo desenhando seus polvos. Só que o polvo só enquanto cabeça não é suficiente. Anota isso. O que importa é o tentáculo do polvo. O que importa é o tentáculo do polvo. O que importa é o tentáculo do polvo. Depois de você escrever isso 108 vezes, você escreve de novo. O que importa é a guna de Vata, Pitta e Kapha. O que importa é a guna de Vata, Pitta e Kapha. Ok? O que isso significa? E esse é um dos entendimentos mais inacreditáveis, mais espetaculares, mais... Cara, o cara que percebeu isso realmente estava com a cabeça em algum outro canto. Atenção. Na medida em que uma perna do polvo cresce e fica com a elefantíase, a cabeça do polvo incha por conta da elefantíase daquela pata, daquela membro do polvo. Com calma, hein? Porque, assim, isso é um ponto central da fisiologia ayurvédica. Na medida em que uma guna, na medida em que um tentáculo do polvo cresce e o polvo fica doente, fica com elefantíase, lá, a cabeça vai ficar torta, a cabeça vai ficar muito louca. Ok? E atenção, da cabeça muito louca, os outros tentáculos vão ser prejudicados. O Ayurveda consegue entender por que você comendo
salada crua faz com que a sua pele fique mais seca e que você fique mais ansioso por conta desse processo de redistribuição de tentáculo do polvo. A noção de Vata, Pitta e Kapha sem gunas é uma noção primária. Eu ia falar pífia, mas antes do pífia sair eu falei, segura aí. E aí saiu primária. Por que é uma noção primária? Porque perde esse efeito de feedback, de retroalimentação das gunas. Vata, Pitta e Kapha, enquanto cabeça do polvo, ele redistribui gunas para o sistema. Ele retroalimenta, ele prejudica o sistema porque existe uma cabeça de polvo capaz de fazer isso. Então, no Ayurveda, se você fica sem evacuar e você fica vateado, se você está ali com o atributo de Ruksha no teu intestino, e aquilo está fazendo você ficar, de alguma forma, sem evacuar, pelo fato de Ruksha estar crescendo, que é essa que a gente traduz como atributo, ok? Guna, no geral, vai ser traduzido como atributo ou característica, mas ele é algo que sempre vai ter uma ação. Do ponto de vista mais adequado do sânscrito, a gente sempre vai pensar uma guna associado a uma ação. Por exemplo, a ação do Ruksha é tirar plasma do corpo. A ação do Snigdha é aumentar plasma no corpo. Então, Ruksha Snigdha é um contínuo onde, se você mixar para um lado ou para o outro, a quantidade de plasma nas tuas células e fora das tuas células vão aumentar ou vão diminuir. Então, traduzir a palavra guna como atributo não é uma tradução adequada, é uma tradução primária. Guna, para ser entendido de uma maneira ayurvédica, você sempre tem que trazer ela de mão dada karma. Guna karma significa aquela, e na verdade não são 20 gunas, são 10 mesas, 10 linhas de mixagem, onde uma mesa de mixagem, um botão de mixagem vai ser aumenta ou diminui plasma. Isso vai ser chamado de Snigdha, aumenta, Ruksha, diminui. E aí depois a gente vai estudar isso. No capítulo 2, ele é, digamos assim, 50% do capítulo 2 é estudar essas gunas. Agora está tendo as meditações guiadas no canal, vocês podem assistir para ter um pouco da ideia viajandona do capítulo 2. Mas, ponto 1, capítulo 1, estudar a noção de ciclo metabólico dentro do Ayurveda. Gente, isso é muito importante. Dificilmente vocês vão esbarrar com essa informação dentro de um livro do Ayurveda. Presta atenção. O Ayurveda, a cada refeição que você faz, Vata, Pitta e Kapha são convocados para o sistema digestivo. Kapha, Pitta e Vata são convocados enquanto tridatos para o sistema digestivo. O Agni gera o processo digestivo. Se tudo deu muito certo, é preciso excretar Vata, Pitta e Kapha como, na verdade aí a gente combinou de falar Vata, Kapha e Pitta, né? Enquanto gases, enquanto xixi, enquanto suor, ok? Porque isso são instrumentos da gente se libertar de Vayu enquanto vento, Pitta enquanto calor e Kapha enquanto água. Aí isso, na hora que a gente tem fome, o Agni convoca ele de novo, a gente faz esse processo. Isso é capítulo 1. Capítulo 2 existe um mecanismo de tabela dentro do Ayurveda. Tabela no sentido de que você arremessa na tabela e ele cai na cesta. Quando um dos tentáculos do polvo fica doente, a cabeça fica doente. Quando a cabeça fica doente, a doença é em algum grau retransmitida para os outros tentáculos. Esse processo de retransmissão das gunas, ela segue uma cabeça bem definida. Se você está na cabeça Vata, se vem o atributo Ruksha, ele não vai poder retransmitir para coisas que não estão dentro desse tentáculo. Então, a partir de agora, anota aí, por favor. Vata, Pitta e Kapha são polvos que têm gunas bem delineadas, bem definidas. Sem a gente saber
essas gunas, é como se você fosse trabalhar com a mão só com a palma. A palma é a cabeça, os dedos são as gunas. Então você pode, tipo, sabe quando você não pode, sei lá, você passou esmalte e aí você não quer mexer os dedos, etc e tal, você fica resolvendo as coisas só com a mão, só com a palma? Dá para fazer? Dá, mas é tosco, gente. Você fica todo desajeitado, ok? Para sair desse Ayurveda da palma da mão para o Ayurveda da ponta dos dedos, o Vata Pitta Kapha precisa ser instrumentalizado com gunas. Ok? Você pode escrever assim poeticamente. As gunas são os dedos de Vata Pitta Kapha, da mão do Vata Pitta Kapha, para sair um pouco da ideia do povo. Ok? Só que a ideia da mão, se você tipo machucar esse dedo, não necessariamente ao machucar a mão, você machucou o outro dedo. Então essa imagem da mão não é tão boa quanto a imagem do povo, porque é como se existisse esse canal de transbordamento de um atributo problemático para o corpo como um todo, ok? Então tem o conceito de órgão que a gente está falando. Vata, Pitta e Kapha são organismos no sentido de que eles têm uma repercussão coletiva. Sabe quando você, tipo, alguém está num piquenique, aí levanta e leva a mesa, a toalha da mesa e cai tudo, certo? O que estava mais perto da toalha da mesa vai ser puxado diferente do que estava mais na ponta. Mas tudo é puxado. Então, sempre que a gente está mexendo numa guna, a gente está mexendo nessa toalha da mesa, e isso faz com que outras coisas caiam sem você ter puxado ela, porque você puxou a toalha do Vata Pitta Kapha. Ok? Então, do ponto de vista introdutório, né, porque a gente ainda está aqui no capítulo 1, é importante a gente ter essa noção. Cada uma dessas gunas vai ter um nível de ajuste e ela vai ter uma margem de manobra. Para o sistema digestivo acontecer, essa margem de manobra vai ser acionada e depois ela precisa ser aliviada. Todo o processo do Ayurveda é aprender a andar numa corda bamba, onde em algum grau o desequilíbrio é necessário e em algum grau o equilíbrio é necessário. Cada processo digestivo que a gente está dando um passo na corda bamba. O que significa? A gente está provocando o Vata, Pitta e Kapha a, em algum grau, aumentarem. Só que eles têm que aumentar dentro da pressão que o pneu aguenta. Se você aumentar mais do que botar mais do que o pneu aguenta, o pneu explode. Ok? Da mesma forma que quando a gente enche o pneu do carro, se ele estiver murcho, a digestão não funciona, o carro não vai funcionar. Toda vez que a gente está fazendo um processo digestivo, a gente está botando pressão nas gunas do Vata, Pitta e Kapha no nosso sistema. E quando a gente faz isso direito, depois o carro andou e ele de alguma forma perdeu um pouco da pressão no pneu, e aí depois você precisa de novo fazer força dentro dele, e a gente fica nessa gangorra, sempre empurrando o Vata, Pitta e Kapha, entre aspas, a agravar, cuidado com essa palavra, sem que ele fique perturbado. Essa que é o grande, digamos assim, a grande mágica, o grande circo do Ayurveda. É importante agravar Vata, Pitta e Kapha até o ponto que elas realizam a digestão, sem que isso cruze a barreira da perturbação, aonde ele atrapalha a digestão. Como que a gente faz isso? Aprendendo a ter os nossos dedos, os nossos tentáculos do polvo. Sempre que algum dos tentáculos do polvo está agravado demais, começando a ficar perturbado, a gente tem que pegar a guna complementar e puxar ela para o outro lado. Se está Ruksha demais, puxar para o Snigdha. Se está Snigdha demais, puxar para o Ruksha. Essa é a essência da terapêutica do Chikitsa ayurvédico. Aprender a perceber qual é a guna de Vata, Pitta e Kapha que está perturbado e não exatamente o Vata, Pitta e Kapha. Isso a gente vai chegar nessa terapêutica no capítulo 2. Tem alguém vivo? Ok.